Olá! Iniciaremos aqui nosso curso de Noções de Probabilidade Estatística para o concurso da Caixa Econômica Federal. Ele será baseado no edital e também em questões da banca Sesgran-Rio. No edital estão previstos os seguintes tópicos: conceitos gerais, variável, tipos de variáveis, população, amostra, frequências absoluta e relativa, frequências acumuladas, representações em gráficos e tabelas, sendo de linhas, colunas, setores e histograma. Também previstas medidas de tendência central em dados brutos ou agrupados em classes, são elas média aritmética, média geométrica, média ponderada, moda e mediana. No item 3, medidas de posição, quartis e percentis. Temos ainda medidas de dispersão em dados brutos ou agrupados em classes, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E fechando, temos a parte probabilidade, com experimento aleatório, espaço amostral e evento, espaços equiprováveis, probabilidade de Laplace, espaços não equiprováveis, teorema do produto, probabilidade condicional e independência e distribuição binomial. Neste vídeo, estudaremos parte desses conceitos gerais que eu destaquei, com destaque para variável, tipos de variáveis, população e amostra. Você encontra na descrição do vídeo material utilizado na aula em formato PDF, o que facilita o acompanhamento e também a organização dos estudos. Vamos ter uma parte teórica inicial, mas não quero que desanimem. Teremos ainda nessa aula uma questão da banca Sesgran-Rio. Vamos começar entendendo o que é estatística. São muitas as definições possíveis, então optei por colocar características que em geral fazem parte dessas definições. Estatística é uma parte da matemática aplicada. Sendo assim, ela vai utilizar-se de ferramentas matemáticas associadas a métodos próprios. Mas o que seriam esses métodos? São procedimentos, regras ou sequências que devem ser utilizados em um trabalho estatístico, em uma pesquisa estatística. Essas regras são utilizadas para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Vamos entender isso um pouco melhor. É muito comum a gente ver uma das definições de estatística como sendo a ciência dos dados. Então imagine que a gente deseja conhecer a opinião de pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal, imaginando, claro, que tenhamos acesso a elas e que elas estão dispostas a ajudar. Elas vão opinar, por exemplo, sobre o que acham do serviço lá no banco. Poderíamos, então, elaborar um questionário com algumas questões e aplicar a essas pessoas. O que eu quero dizer é que há regras estatísticas para que isso seja feito. Ao aplicar esse questionário, estaríamos fazendo exatamente a chamada coleta de dados. Depois, precisaríamos organizar esses dados para saber quantas vezes cada alternativa foi escolhida. Depois disso, faríamos tabelas ou gráficos para descrever o que as pessoas responderam. Ou seja, visualizar melhor como as respostas apareceram nos questionários. Essas partes vão compor o que chamamos de estatística descritiva, porque nessa parte vamos nos limitar apenas a descrever aqueles valores que foram obtidos na pesquisa. Acontece que a estatística não é só isso, chegar a tabelas e gráficos, como muitos pensam. Há uma fase ainda mais importante, que é a análise e interpretação de dados. Ela faz parte da estatística indutiva ou inferencial. Nela podemos fazer previsões e também tirar conclusões que vão além dos dados obtidos inicialmente. Isso permite que possamos tirar conclusões de um grupo, mesmo pesquisando apenas uma parte dele. É ela que vai permitir, por exemplo, que a gente tire conclusões sobre intenção de votos na eleição em uma cidade, mesmo pesquisando apenas uma parte dos eleitores. Ainda falaremos melhor sobre isso nesse vídeo. Com isso, acabei explicando aqui a terceira característica
da estatística. Ela vai permitir exatamente tirar conclusões que vão além simplesmente daqueles dados obtidos inicialmente. Sei que é muita informação, mas o principal que quero que entendam até aqui é que a estatística fornece métodos para descrever os valores obtidos em uma pesquisa, mas também para tirar conclusões que vão além exatamente daqueles dados que obtivemos inicialmente. Outra definição importante, que está inclusive expressamente descrita no edital, é o de variável. Coloquei aqui um conceito mais simples, mas eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Posso definir então a variável em estatística como sendo um conjunto de resultados possíveis de um evento. Bom, vamos a um exemplo. Suponha que a Caixa Econômica queira lançar uma campanha e ela está em dúvida qual cor de cartaz vai chamar mais a atenção do público. Então ela resolve fazer uma pesquisa com os próprios clientes. Eles vão simplesmente responder ali uma pergunta. Que cor cada um prefere para o cartaz que acha que seria mais interessante? Bom, imagine então que a minha variável seria a cor do cartaz. Só que não é simplesmente o que você está pesquisando, são os resultados possíveis. E aí vamos dizer que nós temos já algumas opções. Amarelo, azul, verde, lilás e assim por diante. Esse conjunto nós definiremos como variável. Bom, aqui eu vou chamar a atenção que essas alternativas possíveis são muito importantes. Dependendo da forma com que eu queira representar essa variável, isso muda. E aí vem a nossa próxima definição. Quais os tipos de variáveis que nós temos? Vamos inicialmente separar os tipos de variáveis em dois. Elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Uma variável será qualitativa quando seus valores são expressos por atributos. Então, vou voltar naquele exemplo que eu fiz agora há pouco, das cores dos cartazes. Quando a gente fala seus valores, são essas respostas possíveis. Então, vocês vão se lembrar que aqui eram cores. Amarelo, azul e assim por diante. Então, esse é um exemplo de uma variável chamada qualitativa. Mas o que então não seria? Uma variável quantitativa seria, por exemplo, quando os resultados esperados forem valores expressos em números e esses números representem quantidade. Só para exemplificar, eu poderia colocar aqui a quantidade de funcionários em agências da Caixa Econômica Federal. Agora, o que eu espero como resultado são números que representem quantidades. 15, 18, 30, 100. Então, fica bem claro aqui a diferença entre esses dois tipos de variável, mas eu vou reforçar. Quando as respostas esperadas para um determinado questionamento, determinado fenômeno a ser estudado, for atributos, coisas, enfim, a gente chama de qualitativa. Quando o resultado esperado for número que representa a quantidade, ela será classificada como quantitativa. Só que esses tipos ainda se subdividem, é o que eu vou mostrar aqui na sequência. Uma variável qualitativa ainda pode ser dividida em nominal e ordinal. A diferença é, quando você tem respostas esperadas que não obedecem a uma certa ordenação própria, a gente chama de nominal. E o exemplo já está aqui. Quando a gente coloca as opções de cores para os clientes escolherem, qualquer ordem que eu pusesse aqui, azul, amarelo, vermelho, se eu pusesse o vermelho primeiro, azul depois, não faria diferença. Não tem ali uma ordem lógica. Depois de pronta a pesquisa, talvez eu numere por quantidade de respostas, mas a princípio não tem. Mas e ordinal? Seriam aqueles casos onde você tem uma ordem já lógica pré-definida. Então, só para dar também um exemplo aqui, suponha que você queira a opinião dos clientes sobre o serviço prestado ali na Caixa Econômica. E aí você coloca algumas opções. Né? Qual a sua opinião? O que você achou do atendimento? Aí você coloca as opções ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Só separar aqui.
Quero que vocês percebam que aqui existe uma ordem lógica. Eu comecei do que seria melhor, que é o ótimo, até chegar no pior, que é o péssimo. Poderia começar do pior também. Mas existe uma ordem, uma gradação de valor. Então, o ótimo é a melhor opção. Logo após, a segunda melhor opção seria o bom. O regular está ali no meio, depois você tem o ruim e a pior dela seria o péssimo. Não daria, por exemplo, elaborar um questionário e na hora de pôr as opções eu colocar mais ou menos assim: bom, péssimo, ótimo, regular, ruim. Ficou totalmente sem sentido, perceberam? Então você vai perceber quando ela é ordinal exatamente quando você verificar que as respostas esperadas obedecem a uma certa ordem, a uma certa lógica. Lembra que em ambos os casos as respostas são qualidades ou atributos, porque ambas são variáveis qualitativas. E a variável quantitativa, aquela que um dos valores das respostas são expressas em números que representam quantidade, podem se dividir em discreta ou contínua. Ela será discreta quando puder assumir apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável, contagens ou enumerações. Também vou explicar melhor, através de um exemplo. Aquele mesmo que eu tinha colocado agora há pouco. Quantidade de funcionários em cada agência da Caixa Econômica. São muitas as possibilidades, mas, por exemplo, eu posso ter uma agência com 35 funcionários. Posso ter uma com 36, mas eu não teria uma agência com 36,5, por exemplo, ou 36,2. Não é qualquer número, qualquer valor que é possível. Quando você está contando ou enumerando pessoas ou coisas, você tem apenas valores permitidos, alguns valores permitidos. Então, isso é considerado uma variável quantitativa discreta. Por outro lado, em geral, quando você faz medições, você pode aceitar, em geral, qualquer número. Então, ela é considerada uma variável quantitativa contínua. Um exemplo fácil de entender é a estatura das pessoas. Como chama de altura? Em centímetros, por exemplo. Por aqui já dá para ver com a medição. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa com 1,70 m. Então, vou chamar de 170 centímetros. Posso ter uma pessoa com 1,71 m ou 171 centímetros. Mas nada impede que eu tenha uma pessoa com 170,3. Bastaria que eu tivesse algum equipamento, alguma forma, com a precisão suficiente para medir isso daí. Então, a ideia da variável contínua é entre um valor mínimo possível, seria a pessoa mais baixa, digamos assim, de menor estatura, e o maior valor possível, uma pessoa de maior estatura, praticamente qualquer valor aqui dentro passa a ser possível. E essa é a ideia de continuidade. Bom, me deixe resumir tudo isso e recapitular o que eu acabei de falar. Então, uma variável, que é o conjunto dos resultados possíveis de um fenômeno, ela é qualitativa quando as respostas esperadas são qualidades ou atributos, e ela é quantitativa quando os resultados esperados são números que representam quantidade. Se ela é qualitativa, ela pode ser qualitativa nominal, quando aqueles itens, aquelas respostas esperadas não têm uma ordem lógica pré-definida, e será uma variável qualitativa ordinal quando existe uma ordem lógica a ser obedecida, normalmente uma gradação de valor, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. A variável quantitativa pode ser quantitativa discreta quando for resultado de contagens ou numerações, não aceita qualquer valor, e será quantitativa contínua quando, em teoria, puder assumir qualquer valor entre dois limites. Isso acontece, em geral, nas medições. Vamos agora entender outros dois conceitos muito importantes, conceitos simples até de população e amostra. Consideramos população estatística, também conhecido como universo estatístico, a todo o grupo de interesse em uma pesquisa, e sempre será possível encontrar pelo menos uma característica comum. Vou escrever aqui embaixo só para exemplificar e ficar mais claro. Suponha que eu resolva pesquisar a cor dos olhos dos alunos de uma escola. Então, nesse caso, todos os alunos da escola poderiam ser pesquisados, ou qualquer aluno dessa escola. Então, a população seria os alunos da escola. Mas suponha que eu mudei de ideia. Não quero mais verificar só a cor dos olhos dos alunos da escola. Eu quero agora verificar a cor dos olhos de todos os moradores de um município. Então, a população mudou. Passou a ser moradores do município. Outro exemplo que muita gente confunde,
Quero fazer uma pesquisa eleitoral para prefeito em uma pequena cidade. Qual seria a população? Todos os moradores? Não. A população seriam todos os eleitores, porque só eles estariam aptos a responder à pesquisa, só eles fariam parte do grupo de interesse. Então perceba que a ideia de população está diretamente ligada a que grupo eu quero atribuir aquele resultado depois. Né? Essa é a ideia. Só que na grande maioria das vezes é inviável e mesmo não vale a pena você pesquisar toda a população. Então a alternativa é você pesquisar uma parte dela, um subconjunto finito da população. Então surge a ideia de amostra, uma ideia em que você, mesmo pesquisando apenas uma parte, consegue chegar a um resultado para todo o grupo com uma certa margem de erro, mas um erro que é aceitável e tudo mais, dependendo ali de alguns critérios. Não é nosso objetivo aprofundar nisso aqui, tá? Estamos estudando uma teoria inicial, mas entendam que essa amostra deve ter representatividade. Também vou exemplificar, acho que é a melhor forma de vocês entenderem. Voltando ao meu exemplo, eu quero fazer uma pesquisa eleitoral e quero saber a opinião de voto das pessoas. Aí eu não consigo pesquisar a população inteira. Vamos supor que a cidade tem 10 mil eleitores apenas. Eu não vou conseguir pesquisar 10 mil. Aí eu pesquiso 5 pessoas. Bom, obedeceu ao critério de ser um subconjunto da população. Mas 5 dentro de um grupo de 10 mil, posso dizer que não tem representatividade. Bom, não ter representatividade necessariamente é só quando é pouco? Não. Mesmo exemplo. Quero fazer a pesquisa. Se eu fizer, por exemplo, com 1.000 de 10 mil, acredito que seja suficiente. Mas eu faço a pesquisa exatamente no dia da campanha de um candidato específico, lá no ponto onde ele reúne os eleitores dele. Todo mundo fala que vota nele. Deixou de ter representatividade também. Nós vamos falar na sequência qual a maneira certa de selecionar, vocês vão entender isso melhor. Mas o fato é, você tem uma população, e aqui eu estou representando uma população finita, existe população infinita também, tá? Mas vamos limitar essa que é mais simples. Uma população finita, nesse caso, e aqui dentro você vai selecionar alguns elementos para serem pesquisados. E aí tá, várias formas de fazer isso, tá? Então nós temos aqui um subconjunto, esse sim obrigatoriamente finito, que nós chamaremos de amostra. Essa é a ideia e são conceitos essenciais aqui no entendimento da matéria. Só que há muitas formas diferentes de escolher essa amostra aqui dentro da população. Então estudaremos a seguir as técnicas de amostragem que podem ser utilizadas. Logo depois teremos uma questão da Sesgran-Rio. Então aguardem aí até o final do vídeo, vocês terão sim uma questão que já foi cobrada em concurso anterior da banca. Como acabei de dizer, técnicas de amostragem seriam formas que nós temos de selecionar elementos para uma pesquisa. Elas podem ser probabilísticas ou não probabilísticas. Serão probabilísticas quando eu garantir o acaso na escolha. Uma maneira simples de entender, se qualquer elemento da população tem chance de ser escolhido para essa pesquisa. Mas às vezes isso não é possível. Então nós temos algumas possibilidades de técnicas não probabilísticas, onde nem todos os elementos teriam chance. Já adianto para vocês, sempre que possível, é melhor usar técnicas probabilísticas. O resultado costuma ser mais real. Bom, para entender um pouco mais, vamos falar das possibilidades de amostragens probabilísticas, ou seja, aquelas que garantem um acaso na escolha. Começamos com a amostragem casual ou aleatória simples, que é a mais simples de todas. Equivale a um sorteio lotérico. Então imagine que nós chegamos numa agência ali da Caixa Econômica, precisamos pesquisar alguns funcionários, e aí eu poderia imaginar como escolher. Eu preciso pesquisar 10 de 100. Poderia simplesmente numerar esses funcionários, ou usar uma ficha numerada deles, e sortear 10 números, que seriam os 10 selecionados. Então, essa ideia de equivaler a um sorteio lotérico é chamada amostragem casual ou aleatória simples. Percebam que ela garante o acaso. Qualquer funcionário teria chance ali de ser sorteado. Temos também a amostragem proporcional estratificada. Essa considera que uma população é subdividida, por exemplo, em subpopulações. E na hora de selecionar, a gente quer levar isso em consideração. Só para exemplificar, suponha que nessa mesma agência tem pessoas que ocupam o cargo A, pessoas que ocupam o cargo B e pessoas que ocupam o cargo C.
Vamos supor ainda que o B tem o dobro de pessoas do cargo C. Então, na hora de escolher, eu vou garantir que na minha amostra eu também tenho o dobro de pessoas selecionadas do B em relação ao que eu tinha no C. Como é que eu faço isso? Basta eu numerar separadamente e sortear separadamente, distribuindo uma espécie de cotas. Ou seja, eu dou mais vagas para aquele cargo que tem mais pessoas. Então, é um sorteio ainda, mas um sorteio que considera essas subpopulações ou subdivisões, e eu faço uma coisa de forma proporcional. Tá? Então, estamos diante da amostragem proporcional estratificada. Na amostragem sistemática, nós temos uma população total, queremos selecionar alguns elementos. Então, a gente divide a quantidade de elementos da população pela quantidade da amostra e estabelece um intervalo fixo. A partir daí, a gente sorteia um primeiro elemento e vai somando esse intervalo fixo e descobrindo quais serão os próximos. Vou criar um exemplo aqui também bem rápido e simples, só para vocês entenderem melhor. Vamos pensar que eu tenho uma população de 100. Poderia ser os 100 funcionários lá da Caixa Econômica. E eu quero fazer uma amostra só de 5. E quero utilizar essa técnica. Então, a primeira coisa, eles tinham que estar numerados por fichas, por ordem alfabética, não importa. Esses elementos tinham que estar ordenados. E aí vamos supor que o primeiro é 8. Então, o oitavo daquela lista vai ser chamado. Mas qual vai ser o próximo? Bom, aí eu vou fazer esse intervalo por uma fórmula matemática. Eu vou dividir a população de 100 pela amostra 5. E vou chegar ao intervalo de 20. Ou seja, a partir do 8, eu vou somar 20 e vou chamar o 28º da lista. Vou somar mais 20 e vou chamar o 48º. E assim por diante. Então, o de número 68 vai ser chamado. O de número 88. Opa, e se eu me esquecer que já completei e somar mais 20 aqui, eu vou chegar no 108. E eu vou perceber que não é possível, que a população só vai até 100. E eu não precisava, porque na verdade, olha só, eu já tenho o 8º, 28º e assim por diante. Então, eu já tenho 5, que era exatamente o que eu precisava. Então, eu chamaria aqueles que estão na posição 8, 28, 48, 68 e 88. Essa é a lógica da amostragem sistemática. Bom, mas eu coloquei aqui também, e às vezes pode acontecer de cair em concurso, você precisa saber qual é o último elemento. Quando são poucos, como aqui, fica tranquilo, mas se forem muitos. Então tem uma formulazinha que você pode utilizar, ou utilizar uma certa lógica, tá? A fórmula é, se eu pegar o total da população, somar o primeiro elemento sorteado e subtrair o intervalo, eu chego no resultado. Então, olha só, se eu aplicar essa fórmula aqui, a população é 100, mais o primeiro sorteado, que era 8, menos o intervalo, que é 20. Vai dar 108 menos 20, que dá 88. Exatamente o último elemento que eu encontrei aqui. Tá? Qual que é a lógica? A lógica é mais ou menos o que eu fiz aqui, passo a passo. Se eu somar a população com o primeiro, eu vou encontrar o primeiro fora da faixa que eu preciso. Aí, se eu tirar o intervalo, eu chego no último que eu preciso. Para fechar as probabilísticas, temos ainda a amostragem por grupos. Aqui, ao invés de sortear elemento por elemento, você agrupa e sorteia. Vamos ao mesmo exemplo. Estou tentando usar ele sempre para vocês entenderem. Suponha, então, que eu quero pesquisar funcionários de todas as agências da Caixa do país. Pô, praticamente inviável numerar todos os funcionários do país. E mesmo que eu conseguisse e sorteasse, imagina eu viajar para um estado longe para pesquisar uma pessoa. Então, qual que é a sugestão? Agrupe, eles já estão agrupados por agência. Então, ao invés de sortear elemento por elemento, eu sorteio algumas agências. E dessas eu pesquiso todo mundo. Então, perceba que eu continuo garantindo chance de qualquer pessoa de ser selecionada. Porque se eu vou sortear entre todas as agências, pode cair na agência dela. Mas, nesse caso, eu não estou pegando elemento por elemento. Eu agrupei por agência e sorteei algumas agências. Sorteei o grupo e não cada pessoa. Tá, então isso aqui também é uma amostragem probabilística, chamada amostragem por grupos. Mas e quando não for possível garantir que todos tenham chance? Então, muitas vezes, precisamos lançar mão das técnicas de amostragens não probabilísticas, que não garantem necessariamente o acaso. Uma primeira possibilidade seria a amostragem por cotas.
A ideia aqui é pegar um perfil pré-determinado e entrevistar pessoas que estão passando em determinado local. Eu tento me basear sempre num exemplo parecido, tá? Para a gente não fugir muito do tema. Então, tem tudo a ver. Imagine que a Caixa Econômica está estudando a possibilidade de abrir uma agência em uma cidade pequena onde não exista. Ela resolve primeiro entender o perfil dos moradores, se eles já utilizam outros bancos, se eles realmente gostariam de ter a agência lá. Então ela resolve ir para a cidade colocar alguns entrevistadores antes de investir naquele local. E aí o que ele faz? Ele pega um perfil mais ou menos pré-determinado para a cidade. Bom, essa cidade tem tantos por cento de pessoas, sei lá, entre 20 e 30 anos, entre 30 a quase 40, 40 a quase 50. Então tem um perfil. Aquele grupo que tem mais, ele quer pesquisar mais. Então ele vai para a rua e começa a preencher. Olha, precisa de 10 pessoas desse perfil, 5 dessa, 8 dessa. E aí vai pegando até atingir aquelas cotas pré-determinadas. Gente, se está um pouco confuso, eu até peço desculpa. É muita teoria, eu estou tentando fazer de uma maneira bem resumida. Não sei se a banca cobraria, vocês vão ver daqui a pouco que o exercício não é tão teórico, né, o que eu vou fazer aqui hoje. Mas eu não posso correr o risco de não ensinar. Então estou tentando dar essa passada assim um pouquinho mais rápida. Até sugiro que vocês assistam o vídeo mais de uma vez, porque acredito que quem não tem muito conhecimento disso, só com uma explicação ainda vai ficar um pouquinho perdido. E lembre mais uma vez, vocês têm um material em PDF, então acompanhar por ele também pode ajudar. Faça algumas anotações aqui que vocês podem até fazer caso vocês imprimam esse material. Então é isso, por cotas, o entrevistador recebe ali mais ou menos um perfil de quem ele precisa entrevistar, e ele vai pegando as pessoas que estão passando. Por que é não probabilística? Porque eu não consigo garantir que tenha acaso. Nem todo mundo passa por aquele lugar, por exemplo. Então, nem todos tiveram chance de ser escolhidos, como acontecia nas probabilísticas. Temos a possibilidade da amostragem por julgamento, que utiliza muito da experiência do pesquisador ou de alguém que possa orientá-lo para buscar boas fontes de informações. Suponha, então, que ele está querendo saber quais os principais motivos de reclamação dos clientes. Então ele vai a um gerente, que é quem recebe as reclamações, e pergunta: quais são os clientes que mais reclamam? E aí ele já sabe, ele separou, ele lembra. Vamos pensar uma cidade pequena de novo, para ficar mais fácil. Então ele fala para o pesquisador: olha, tais pessoas são pessoas que reclamam muito. E dá o contato delas. Então aqui também não houve acaso na escolha, mas simplesmente alguém com uma certa experiência no assunto sugeriu onde ia estar uma boa fonte de informação para aquela pesquisa. Então, essa amostragem, ela é não probabilística, é chamada por julgamento. E para fechar, coloco uma que deve ser evitada em toda situação, mas existe na teoria, que é a amostragem por conveniência, onde o entrevistador simplesmente vai pesquisar aquilo que ele acha mais fácil obter. Vamos voltar à pesquisa política? Suponho que eu preciso fazer uma pesquisa política em uma cidade. Mas aí, para facilitar, eu vou pesquisar só as pessoas que eu conheço. Pesquiso quem mora junto comigo na minha casa, meu vizinho, meu primo, meu irmão, meu tio, e falo: olha, a pesquisa está aqui. Totalmente errada, não é uma pesquisa feita com critérios estatísticos e muito provavelmente vai trazer muitas distorções ou resultados errados para os estudos. Então, só para fechar, sempre que possível, a amostragem probabilística é melhor. Quando não for possível, por cotas ou por julgamento. Por conveniência, só na teoria. Jamais se deve utilizar essa técnica, pois ela não deve te levar a resultados bons a essa pesquisa. E vamos fechar a aula com algo que eu prometi a vocês desde o início, né? Uma questão da banca Sesgran Rio. Para obter uma amostra de tamanho 1000 dentro de uma população de tamanho 20.000, organizada em um cadastro em que cada elemento está numerado sequencialmente de 1 a 20.000, um pesquisador utilizou o seguinte procedimento. Calculou o intervalo de seleção da amostra, dividindo o total da população pelo tamanho da amostra. 20.000 dividido por 1.000 igual a 20. Sorteou aleatoriamente o número inteiro do intervalo entre 1 e 20. O número sorteado foi 15. Desse modo, o primeiro elemento selecionado é o 15º. A partir desse ponto, aplica-se o intervalo de seleção da amostra. O segundo elemento selecionado é o 35º, porque soma o primeiro 15 com 20, que é o intervalo. O terceiro 55º, que é 15 mais 40. O quarto 75º, 15 mais 60, e assim sucessivamente. O último elemento selecionado nessa amostra é o.
Gente, ele está aqui explicando exatamente o que é uma amostragem sistemática. Mas imagine que ele não me calculasse tudo isso, só falasse que ela é sistemática. Então eu vou fazer com vocês algo que ele já fez e aí a gente chega na resposta, tá? Logo na sequência. Então eu começaria calculando o intervalo, que é a divisão do número de elementos da população, normalmente escrevemos só população, sobre o número de elementos da amostra. Mas ele me falou que a população é tamanho 20.000. Então, 20.000. Dividido pelo tamanho da amostra, que ele falou que é 1.000. Gente, eu sei que ele já calculou isso, mas é que eu quero mostrar que se ele não tivesse me dado, que daria para chegar naqueles valores tranquilamente, até para vocês entenderem melhor mesmo como funciona essa técnica. Então, 20.000 dividido por 1.000 vai dar 20. Então, significa que a cada 20 elementos eu pego 1. Como eles são numerados sequencialmente, eu pego 1, pulo 19, pego mais 1, pulo 19, pego mais 1, e assim por diante. Aí o primeiro elemento, em geral, ele é sorteado, então os exercícios costumam fornecer. Aqui ele está dizendo que o primeiro foi o 15º. Vou só o 15 aqui. Ele é o primeiro. A partir daqui eu vou somando o intervalo. 15 mais 20 dá 35. 35 mais 20 dá 55. E assim por diante. Até eu conseguir os 1.000 elementos. Bem tranquilo, tá? Como eu falei, praticamente a teoria e um pouquinho de cálculo do que significa amostragem sistemática. O problema é que ele quer o último. E eu não vou escrever os 1.000 aqui para chegar no último. Então, vou usar uma lógica que, na verdade, vem até de uma formulazinha que já vou deduzir com vocês, que é: se eu pegar o tamanho da população, que é 20.000, e pensar, se a hora que chegar eu vou pegar mais um, esse mais um seria exatamente a soma do valor do primeiro. Ou seja, se eu peguei o de número 15, eu pegaria o de 20.015. Só que ele estaria fora da faixa que eu preciso. Eu já teria os 1.000. Então, eu estaria pegando o elemento 1.001. Então, o que eu faço? Se eu subtrair o tamanho do intervalo, que é 20, eu chego no último que eu estou utilizando. Então, 20.000 mais 15 menos 20, praticamente é 20.000 menos 5. Então, isso aqui vai dar 19.995. Essa é a posição do último elemento, né? Do elemento 1.000 daquela sequência que eu escolhi. Então, já temos o gabarito. Esse gabarito está na letra B. Bom, eu optei por colocar essa teoria e não apenas um vídeo, até porque fica um pouco cansativo, eu não queria um vídeo extremamente longo. Por isso também fiz apenas uma questão por enquanto. Mas continuem firmes, vamos fazer o curso completo, terão todos os conteúdos do edital. E em breve teremos alguns vídeos com aulas com mais exercício, mais matemática, né? Alguns gostam, outros não. Mas a teoria realmente é um pouco mais travada. Não desanime, tá? Isso aqui vai nos ajudar a entender coisas que virão também depois. Lembra até que, como essa teoria está prevista no edital, nada impede que a banca até cobre mesmo uma questão teórica. Vamos estar preparados. Conto com vocês nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço.